Irmãos, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse texto aqui, ele é uma profecia que cerca de 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está falando de algo interessante. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, se o significado, o seu nome do nosso Senhor Jesus Cristo tem todo esse significado, todo esse simbolismo, por que nós não honramos como deveríamos honrar? E hoje a mensagem foi sobre honra. E foi essa palavra, eu não sabia como seria a tua ministração, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Por que nós não temos honrado a Deus como deveríamos honrar? E o Fernando falou esses dias aqui que há letras de hinos que é ministrado aqui, que é diferente do que o autor fez. Tudo o que se refere a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a gente não coloca você, a gente coloca Senhor. Ainda que a música lá no original é você, a gente não canta. Por exemplo, tem eu só quero ter você, não é eu só quero ter você. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, nós vamos chamar de você. Então nós precisamos honrar o nome do nosso Senhor. Nós precisamos honrar o seu nome. Mas não só no nosso trato ou na nossa fala, mas é com a nossa vida. Porque ele entregou-se ali naquela cruz por nós um dia. E ele estabeleceu o que nós iremos realizar agora, que é a ceia do Senhor. No Mateus 26 diz assim, 26 em diante, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Veja que para remissão de pecados, somente o sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, se nós temos um Senhor que fez tudo isso por nós, por que não honrá-lo? Nós deveremos honrá-lo sim. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando o Senhor Jesus tomou uma decisão lá na eternidade de salvar a humanidade, ele se humilhou. O primeiro ato de humilhação que Jesus teve foi se tornar homem. Ele, sendo Deus, se tornou homem. Ele ainda se humilhou mais ainda. Que mesmo ele sendo Deus, ele se tornou homem, e sendo em forma de homem, ele foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. Tudo aquilo que o Senhor Jesus passou ali na cruz foi por mim e por você. Agora, nós não vamos honrá-lo? Nós precisamos honrá-lo sim com todas as nossas forças. E nós não podemos deixar com que nada em nossas vidas seja motivo de desonra para o nome do Senhor. O texto de 1 Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo,
porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, dizendo que ele está informado que havia divisão, uns falando dos outros ali, e aí ele falou, ó, não acredito em tudo, mas em parte eu acredito, e escreveu aqui, só que essas coisas são necessárias, no meio da igreja é necessário até que haja alguns faladores, por quê? É no meio, no convívio, na comunhão da igreja, que os sinceros se manifestam. E o que é o sincero? O sincero é aquele que vê o linguarudo, ou vem o linguarudo falar com ele a respeito de algum irmão da igreja, ele fala, não, irmão, não é bem assim. Não, porque fulano isso, fulano aquilo, fulano aquele outro. Não, irmão, não deve ser bem isso, não. Esse é o aprovado, esse é o sincero. O outro é o linguarudo que ele está sendo repreendido aqui. E nós não podemos, na comunhão da igreja, do corpo de Cristo, aceitar que um outro irmão venha falar de alguém para mim. Porque senão nós estamos sendo aqui já foi repreendido, e nós até hoje não aprendemos, nós não estamos honrando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não pode acontecer esse tipo de coisa. Porque tanto o que fala quanto o que ouve está aqui, ó, não é sincero, não é aprovado. Então nós precisamos aprender que na comunhão do corpo de Cristo, nós precisamos ser os sinceros, os aprovados, e não os reprovados, não os linguarudos. Porque é isso que está tratando o texto aqui. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja? Olha do que está falando. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quer dizer, falando mal de alguém, envergonhando alguém, nós estamos envergonhando a igreja de Cristo, não é a pessoa. É a igreja de Cristo. Olha o cuidado que nós precisamos ter ao dar ouvido para um linguarudo, para um fofoqueiro. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Nós não podemos dar ouvidos para esse tipo de coisa no meio da igreja, porque senão nós vamos estar envergonhando a igreja de Cristo, o nome do Senhor. É muito mais grave do que uma mera fofoca. É muito mais grave. Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha o cuidado que Paulo teve para com a igreja. Esse deve ser o cuidado meu e teu. Não pense vocês que o cuidado para não envergonhar o nome do Senhor deve ser só dos pastores e só da liderança. Esse cuidado deve ser de cada um de nós. Honrar o nome do Senhor deve ser o cuidado de cada um de nós. Por isso, nós devemos tomar cuidado com nossas atitudes
e com nossas palavras.